Vovó velhinha surpreende a todos ao superar padre que tentou enganá-la por anos. Na pequena cidade de Santa Maria do Sul, um burburinho se espalhou como fogo em palha seca. Marinalva Cordeiro dos Santos, uma senhora de 88 anos, não era apenas a vovó da rua. Ela era uma lenda viva. Com os cabelos brancos como algodão e um olhar que carregava o peso das décadas, ela decidiu, em um ato de bravura, enfrentar o padre Augusto Mendes, homem que, por anos, a fez silenciar suas dores mais profundas. Aquela não era uma briga comum. Era uma tempestade prestes a se formar. Após longos dias de angústia e reflexão, Marinalva, juntamente com sua sobrinha Lana, decidiu realizar um teste de DNA. A revelação: Henrique, o filho que lhe foi arrancado há mais de 70 anos, estava à sua espera em Portugal. Tornou-se médico, mas seu coração ainda estava longe. A conexão entre mãe e filho, antes devastada por um sistema corrupto, reacendia agora como brasas de uma fogueira. "Você destruiu minha vida!" gritou com uma voz embargada. O vento parecia soltar uma notícia antiga, e o murmúrio na multidão crescia como ondas do mar. As memórias de 15 anos, quando ele a enganou e levou seu filho, voltaram com força. Ela se lembrou do toque frio na pele, da dor profunda e do desespero que a acompanhou por anos sem fim. Agora, havia mais do que lembranças. Havia esperança. Havia determinação. "Você era um homem de Deus", continuou Marinalva. "Um homem que deveria proteger, mas que na verdade destruiu vidas." Seus olhos embaçados com lágrimas refletiam uma fúria esquecida, enquanto o padre hesitava, sua autoridade já não tão inabalável. Do outro lado da praça, uma mulher de vestido estampado, conhecida por ser fofoqueira local, cochichava com outra. Isso é só o começo. O que mais ela sabe? O composto de tensão e escândalo parecia pulsar no ar. As mãos de Marinalva tremiam, mas seu coração batia forte, como se o passado a convocasse a lutar pelo que era certo. No meio dessa batalha, uma sombra se lançou sobre a verdade. Mães, filhas, todas aquelas que haviam sido silenciadas por ele e por outros da elite local, começaram a emergir, revelando fragmentos de um esquema de tráfico de crianças que escandalizava a cidade. Marinalva entendia que não era apenas uma luta pessoal, era uma luta coletiva por reconhecimento e justiça. Ela respirou fundo, a coragem crescendo dentro dela. Enquanto as palavras escapavam de seus lábios, sentia que seu caminho ainda estava longe de terminar. O aparelho de justiça estava falido e a realidade pesava como um fardo. E onde estaria Henrique? A dúvida pairava como uma nuvem negra sob sua cabeça, mas a chama da verdade iluminaria seu caminho. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto Marinalva proferia suas palavras com a coragem que bretava de sua dor, algo inesperado aconteceu. No meio da multidão, um homem apareceu. Seu rosto era familiar, mas não como ela esperava. Ele tinha os mesmos olhos azuis que Henrique, mas havia uma frieza neles que cortava o ar. Mãe, sua voz era um sussurro, e o nome causou um calafrio na espinha da vovó. Henrique! O coração de Marinalva pulou no peito. Ela não estava pronta. A esperança e o medo colidiam dentro dela. O padre Augusto se virou, confuso, olhando de Marinalva para o homem que se aproximava. O murmúrio da multidão silenciou, como se o tempo tivesse parado. Sou eu, ele hesitou, e em seus olhos havia uma mistura de relutância e dor. Eu até tentei te encontrar, mas tudo ficou mais complicado do que imaginávamos. E quando ele disse nós, algo se acendeu dentro de Marinalva. A certeza de que tinha que lutar pela verdade se espalhou. Você é o quê, Henrique? O que está acontecendo? Sua voz tremia. O homem tinha presença que a fazia sentir amor e medo ao mesmo tempo. Henrique respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia despedaçar o mundo. Eu estou aqui para te proteger. Você não entende, mãe. A verdade vai muito além do que você pensa. Sua expressão era tensa, e a multidão, por um momento, ficou paralisada, absorvendo aquela nova realidade. O que você quer dizer com isso? A voz de Marinalva tornou-se um grito sufocado. Ela olhou para o padre, que hesitava, mas seu olhar estava fixo em Henrique. Algo importante estava prestes a ser revelado. Apenas escute, ele quase implorou. O padre não é apenas o homem que destruiu sua vida. Ele é parte de algo muito maior, uma rede. Uma rede que ainda está ativa e que me fez viver em segredo, longe de você. Aquelas palavras cortaram a atmosfera. Marinalva sentiu seu coração acelerar. Por que você nunca me procurou antes? O desespero a dominava. A multidão parecia tomar um borrão de vozes e gestos, as expressões mudando de curiosidade a horror. Porque minha vida estava em jogo. Henrique tremia e sua voz ficou baixa. A verdade que você busca está escondida sob impulsos muito mais escuros. O que nós dois queremos, o que você merece, é muito mais perigoso do que você sabe. Ele olhou para o padre, ainda reticente. Você não está mais seguro, padre. O que você fez não ficará impune. Você não tem ideia do que você e seus aliados estão prestes a enfrentar. A revelação daquela conexão revelava uma trama ainda mais profunda e sinistra. A tensão no ar explodiu em energia palpável. Marinalva sentiu como se o chão sob seus pés estivesse ruindo. O que ela pensava que era um confronto pessoal estava se transformando em um verdadeiro escândalo. Algo muito além de suas dores e angústias. Não havia mais apenas o que aconteceu com ela. Havia uma guerra prestes a eclodir. Logo, murmúrios começaram a subir entre a multidão. Quem é esse cara? O que ele quer dizer com isso? Os rostos se tornaram confusos enquanto o tempo parecia deslizar. A verdade sobre Henrique poderia fazer todo o reino de mentiras desmoronar. E no fundo, Marinalva sabia que ela seria o alvo de todas essas revelações. Um estalo em meio à multidão fez todos se virarem. Era uma mulher,
uma conhecida de Marinalva. Você não sabe o que ele fez. O grito dela pairou no ar e o caos passou a reinar. Agora, mais do que nunca, cada segredo, cada mentira estaria exposto. A vida de Marinalva Cordeiro dos Santos estava prestes a se desdobrar de formas que ela nunca poderia imaginar. E a única coisa que ficou em sua mente foi o que havia na verdade que a deixava tão exposta. O futuro era uma ampulheta prestes a virar, e ela mal conseguia respirar diante da expectativa e do medo. As peças começaram a se mover em um jogo perigoso, e a pergunta ecoou em sua mente: quem poderia realmente confiar? O clima na praça estava tenso e a multidão parecia um mar de olhares curiosos quando Henrique fez sua afirmação sobre o padre. O murmúrio cresceu, mas antes que alguém pudesse processar as informações, uma mulher mais velha, a avó da cidade, conhecida por suas histórias e fofocas, se adiantou. Seu rosto estava pálido, como se uma sombra a tivesse atravessado. Você não sabe, Marinalva. Os olhos de Marinalva se fixaram na mulher, angustiada. O que você está dizendo? O medo apertou seu coração. O padre, por outro lado, se tornou ainda mais rígido, como uma rocha prestes a desmoronar. Alguém está manipulando tudo isso. Alguém que ainda está entre nós. A mulher gritou, quase desesperada. As pessoas ao redor começaram a cochichar novamente e a tensão estava palpável. O ar estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Antes que Marinalva pudesse responder, outra figura surgiu da multidão. Era Marta, sua melhor amiga de infância. Marinalva, a verdade sempre vem à tona, mas você precisa saber. O Henrique, ele não está sozinho. Tem alguém por trás dele. As palavras de Marta cortaram fundo e o chão pareceu se abrir sob os pés de Marinalva. O que você quer dizer com isso? Quem está atrás dele? Os olhos dela estavam brilhantes, pulsando com um misto de esperança e terror. Marta hesitou. É difícil, mas eu ouvi coisas, conversas sussurradas sobre o passado. Você tem que entender que seu filho nunca foi o único que foi tirado. Muitas outras crianças passaram por isso. E o padre... Chega! Henrique interrompeu, seu tom cortante. Esse não é o momento para mistérios. Mãe, precisamos ir, e rápido! Seu olhar atravessou a multidão, buscando algo ou alguém. Mas antes que Marinalva pudesse perguntar o que estava acontecendo, um barulho ensurdecedor ecoou na praça. Um estalo, como se algo grande tivesse caído. Todos se viraram, e o caos tomado pela curiosidade logo se transformou em pânico. Uma caminhonete preta parou abruptamente ao lado da praça, e homens com roupas escuras saltaram de dentro. Saia da frente! Um deles gritou, enquanto outros começavam a empurrar as pessoas, criando um espaço ao redor da caminhonete. O que estava acontecendo? Marinalva sentiu o coração disparar. Aquilo era mais do que um simples confronto. Era uma invasão. Henrique, o que está acontecendo? Marinalva estava em choque. O medo tomou conta dela, e o que deveria ser um reencontro se transformou em um verdadeiro pesadelo. A figura de um homem se destacou no grupo que descia da caminhonete. Sua expressão era familiar, mas não lembrava um rosto visto há muito tempo. Você não pode ficar aqui, Marinalva, ele gritou. Eles estão perto.
Eles sabem que você está prestes a descobrir a verdade. Ela não conseguia respirar. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Era Carlos, um amigo de infância que desaparecera misteriosamente há décadas. Carlos, o que você está fazendo aqui? O tempo parecia estagnar enquanto ele se aproximava, seus olhos refletindo um desespero palpável. Precisamos sair agora. A cidade está em perigos. Carlos estava em pânico. E Marinalva percebeu que ele carregava mais do que apenas recuerdos sombrios. Havia o segredo que estava prestes a explodir. A multidão tornou-se caótica na hora em que mais homens começaram a surgir de todas as direções. Não era apenas uma luta pelo que tinha acontecido no passado. Estava se tornando uma luta pela vida. O olhar de Henrique se tornou sério e ele se virou para Marinalva. Mãe, não podemos confiar em ninguém aqui. Aquelas palavras a paralisaram. Não sabia mais em quem confiar. O padre, afinal, poderia não ser o único vilão na história. Os ecos de verdades ocultas e vozes sufocadas se tornaram confusos. O que está acontecendo verdadeiramente, Henrique? As perguntas se atropelavam na mente dela, enquanto o futuro se tornava uma sombra densa e ameaçadora, cheia de incertezas. E no meio do caos, a grande pergunta ecoou na mente de Marinalva. Quem de fato era seu filho? A tensão parecia pairar no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Marinalva sentiu seu coração disparar à medida que Carlos se aproximava, seus olhos cheios de desespero. Todos à sua volta estavam paralisados, mas ela só conseguia pensar no que Henrique tinha dito e no que estava em jogo. Carlos, por favor, o que está acontecendo? O medo apertava seu peito. Carlos pegou a mão dela, sua expressão carregada de urgência. Marinalva, você precisa entender. Esse não é o momento para ficarmos aqui. Eles estão vindo. Antes que pudesse perguntar quem eles eram, a multidão começou a se agitar. Os homens da caminhonete começavam a se direcionar para o centro da praça. Marinalva olhou ao redor. O padre Augusto estava pálido, mas a expressão de Henrique tinha mudado. Ele parecia decidido, sua fúria escondida sob a superfície. Henrique! Marinalva gritou, lutando para se fazer ouvir. O que seu amigo quer dizer? O que está acontecendo? Agora não é hora de perguntar, mãe. Henrique estava tenso, os músculos retesados. Nós precisamos sair. Eu tenho a sensação de que essa praça está prestes a se transformar em um campo de batalha. Assim que ele terminou de falar, um grito cortou o ar. Uma mulher, uma velha conhecida de Marinalva, foi empurrada para o chão. Eles estão vindo! Não deixem eles levarem mais crianças! Sua voz soava como uma sirene, ecoando pela multidão. Marinalva sentia os rostos se virando para ela, olhos curiosos e preocupados. Mas o que estava prestes a acontecer superava tudo o que ela conseguisse imaginar. Os homens da caminhonete estavam à procura de algo, ou alguém. E aquele algo, a pressão crescente nas costas dela, era tudo que fazia sentido. Carlos puxou Marinalva, tentando levá-la para o lado, mas foi então que Henrique, assustadoramente calmo, se virou para o padre. Você ainda não entendeu, padre? A rede não é o que parece. Você não é o único culpado. O murmúrio da multidão cresceu, mas antes que alguém pudesse responder, um estilhaço de vidro cortou o ar. Todos se viraram. Um dos homens havia quebrado uma janela de uma loja próxima.
o caos se instalou. A praça se transformou num tumulto de gritos e correria. Enquanto Marinalva tentava processar a loucura ao seu redor, ela viu algo que a fez paralisar. Um pequeno grupo de crianças começou a correr. Mas não eram crianças quaisquer. Para seu horror, uma delas era uma menina que ela reconhecia. Era a neta de uma amiga que havia desaparecido há anos. "Não! Espera!" gritou. Mas seu chamado foi perdido em meio ao clamor. Carlos a segurou. "Marinalva, temos que ir agora. É a única chance." Ele empurrou-a em direção à saída da praça, onde a confusão se acumulava. Mas antes que pudessem escapar, uma voz ecoou, cortante e autoritária. "Parem! Ninguém se mexe!" Era um homem alto, com um crachá brilhante que refletia a luz do sol. Ele se aproximou, seus olhos frios examinando a multidão. "Sabemos sobre vocês. Sabemos tudo." Marinalva sentiu o coração descer para o estômago. "Sobre nós?" O pânico era palpável. Então, como um raio, a verdade inegável atravessou sua mente. "Henrique," ela sussurrou, a voz trêmula. "O que você não me contou? O que é essa rede?" Henrique hesitou e Carlos repetiu. "Henrique, você precisa ser honesto agora." Mas naquele momento um grito, e o chão começou a tremer. A caminhonete não era apenas um veículo. Havia algo sob ela. Uma explosão luminosa cilíndrica irrompeu e as chamas dançaram. Os rostos no meio da multidão estavam em queda livre para o terror absoluto. Auschwitz, aquela palavra, ecoou na mente de Marinalva. O que estava realmente acontecendo? O que mais estava escondido sob a superfície? A única certeza que restou foi o medo de um futuro sombrio e uma pergunta que nunca deveria ter sido feita. "O que mais você não me contou, Henrique?" O chão tremeu sob os pés de Marinalva, como se a terra quisesse abrir um buraco e engoli-los. O medo a dominava, mas havia algo meio que ardente na determinação de não se deixar abater. Assim que a fumaça começou a surgir da caminhonete, um grito ecoou, cortando o ar carregado de tensão. "Saia dali! Não deixe que eles a peguem!" A mulher amiga de Marinalva, em um súbito ataque de heroísmo, se lançou para a frente, tentando proteger um grupo de crianças que corria em pânico. "Carlos, o que está acontecendo?" Marinalva perguntou de novo. Sua voz tremia como folhas ao vento. O amigo, com os olhos arregalados, apenas balançou a cabeça, olhando ao redor como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. "Precisamos sair, Marinalva. Não podemos ficar aqui." Ele puxou em direção à saída da praça, mas os gritos e o desespero pareciam ter seu próprio peso, fazendo-a hesitar. O padre Augusto estava paralisado. Seu rosto pálido, um forte contraste com os rabiscos de suor que deslizavam por sua testa. Henrique, em pé naturalmente, parecia uma rocha. "Mãe, não olhe para trás!" ele gritou, determinado. "Apenas confie em mim." Porém, antes que eles pudessem avançar, Carlos se virou para Henrique. "Você sabe o que está fazendo? Você não pode ficar aqui. O que você me contou, se você permanecer, estará colocando todos nós em perigo." Marinalva piscou, a confusão dando lugar à incredulidade. "Do que você está falando?" O ar estava carregado de segredos não revelados, de verdades ocultas que a cercavam como uma tempestade. Henrique olhou para a multidão, seu olhar fixo em um ponto indiscernível. "Carlos, o que você sabe sobre a mãe?"
A mera menção da figura maternal fez todos os olhares se voltarem para ele, como se o silêncio tivesse se tornado uma entidade. Carlos hesipou, engolindo em seco. Ela tá entre nós. E ela... Mas antes que pudesse continuar, a caminhonete explodiu com um estrondo ensurdecedor, enviando fragmentos de metal e vidro para todos os lados. Um grito ecoou. Cuidado! A fumaça, o pânico, as pessoas correndo, todas em diferentes direções, em busca de segurança. Marinalva ficou paralisada, a cena ao seu redor tornando-se um borrão. Quando a poeira assentou, olhou os rostos manchados de medo, confusão e, pior, a traição. A sensação de dúvida se espalhou como fogo. Foi então que viu João, um jovem da cidade que sempre havia sido gentil. Agora, ele estava levantando um revólver. Sua expressão, um misto de raiva e dor. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Vocês não sabem o que ela é. A mãe está na cidade e ela quer todos vocês. O rugido da multidão, misturado ao caos, estava se transformando em um grito de batalha. Marinalva gritou, a consciência abalada. João, o que você está fazendo? O olhar de João encontrou o dela e, por um instante, sua expressão suavizou. Eu sou apenas um peão nesse jogo. Diga ao seu filho para se afastar dela. O clima pesado vaiou e os rostos começam a mudar, se tornando uma mistura de raiva e confusão. Quem é essa mãe? Marinalva gritou, cada palavra saindo como uma explosão. O que você está escondendo? A verdade parecia estar flutuando em um limbo, prestes a cair como um peso pesado. Então, uma figura na multidão se destacou. Era Sofia, a enfermeira que uma vez trabalhou na cidade, e seu olhar estava fixo em Marinalva. Marinalva ouvi rumores. Ela se disfarça, se camufla entre nós. A conversa murmurou ao redor, mas a prioridade era clara. Ela já sequestrou alguma pessoa que você conhece, não é? Sofia continuou. Ela é a razão pela qual tantas crianças desapareceram. Marinalva sentiu o chão se abrir novamente. A mãe não era apenas uma expressão. Era uma entidade sombria e poderia mudar o destino de todos ali. Vocês não entendem. Ela é mais poderosa do que podem imaginar, gritou João, sua voz carregando um desespero visceral. E se ela descobrir onde estamos, tudo já era. Uma onda de tensão percorreu a multidão. Todos agora focados na figura impassível de Henrique. Mãe, tudo vai mudar agora, ele disse, e sua voz, embora calma, soava como um predador prestes a atacar. A realidade que Marinalva conhecia estava se desdobrando diante dela. Toda a sua vida passou diante de seus olhos. O que mais ela não sabia? Que segredos dançavam nas sombras, e ela estava prestes a se torná-los parte de um jogo muito maior. A pergunta foi a única coisa que ficou em sua mente. A mãe estava realmente ali? E o que mais ela tinha ocultado? O chão tremeu sob os pés de Marinalva, e o pânico nascia como um monstro prestes a devorar tudo. A mãe está entre nós! A frase de João reverberou, mas a verdade estava longe de ser clara. Antes que alguém pudesse processar a situação, uma explosão ensurdecedora irrompeu da caminhonete. A fumaça enchia o ar como veneno, obscurantando a visão e a razão. Marinalva mal conseguia respirar. Tudo parecia um pesadelo, e a multidão em volta se espremia cada vez mais. Corações disparados, gritos estridentes cortando o ar. Carlos puxou-a mais para o lado.
mas a tensão era palpável. Henrique estava visivelmente em batalha interna, seu rosto linear, mas os olhos brilhando com a urgência da situação. Henrique, quem é essa mãe? Marinalva implorou, tentando captar a atenção de seu filho no meio do caos. Os rostos ao redor estavam pálidos. Uma mistura de medo e curiosidade transformava o ar pesado. As pessoas tinham começado a murmurar, a sombra da certeza misturando-se com a confusão. Um ser que se alimenta do sofrimento, respondeu Henrique, seus olhos alertas, como um predador. Ele se endireitou, nervoso, mas decidido. Ela persegue aqueles que têm poder. E agora, nós estamos no centro dessa batalha. Mas o que você quer dizer com poder? Marinalva sentiu-se tonta. A realidade estava começando a desmoronar. E antes que pudesse colocar a cabeça em ordem, outra figura apareceu na multidão. Sua presença como um relâmpago. Era a mãe. Ela surgiu de maneira suave, como se estivesse flutuando. Seus olhos eram frios e penetrantes, uma força de magnetismo sombrio. Marinalva sentiu um calafrio, a sensação de estar sendo observada por algo que não deveria existir. Que surpresa! Você finalmente se reuniu com sua família, Marinalva, disse a mulher. A voz melodiosa, mas cheia de veneno. O ar parecia se interromper. Quem é você? Marinalva enfrentou-a, a dor no peito se transformando em raiva. A multidão prendeu a respiração. O suspense era como uma garrafa prestes a se romper. Sou o que você teme. Sou o que você não pode escapar. A mãe sorriu, mas não havia calor em seu gesto. E em um movimento rápido, ela estendeu a mão e uma das crianças da multidão começou a caminhar em direção a ela, como se estivesse em transe. Não! Gritou Marinalva, mas tudo parecia paralisado. A pequena criança, que antes estava em pânico, agora se movia calma, quase hipnotizada. A mãe a envolveu com um braço e um silêncio mortal tomou conta da praça, como se o mundo tivesse parado. Seus segredos estavam muito bem guardados, Marinalva, mas agora tudo será revelado. A mãe virou-se para a multidão. Todos vocês têm algo a esconder. Todos são parte desse jogo. Marinalva sentiu a pressão aumentar. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. O que ela queria dizer? Antes que pudesse reunir seus pensamentos, Henrique deu um passo à frente, a determinação em seus olhos atenuando o medo. Mãe, não escute a ela! Gritou ele, os músculos tensionados. Ela vai nos dividir, nos manipular. Não podemos deixá-la vencer. Foi nesse momento que um clique soou. Uma lembrança de anos atrás. Uma verdade escondida e que nunca havia sido contada. Henrique, você não pode ser apenas meu filho. Marinalva começou. O que você não me contou? O que mais está envolvido nesta história? E então, um grito. O chão sob seus pés começou a se abrir. O horror se apresentando mais uma vez. Marinalva não só percebia que a mãe não estava sozinha, mas também que a conexão entre ela e Henrique era mais profunda do que imaginava. Marinalva, eu sou tanto. Antes que Henrique pudesse completar a frase reveladora, uma sombra emergiu da multidão. Era um homem vestido de preto, um sorriso sinistro em seu rosto. A única parte que faltava nessa história, ele olhou para Henrique e o medo apertou o coração de Marinalva. Você não deveria ter voltado. Agora
Tudo será diferente. As certezas começaram a ruir. Os laços familiares, a relação com o padre, tudo estava se transformando em algo que ela não compreendia. O que você sabe, Henrique? Marinalva exclamou, desespero na voz. Todos na praça prendiam a respiração, esperando pela revelação. Henrique apenas a olhou, os olhos cheios de culpa e terror. Mãe, a verdade é que a mãe não é apenas uma figura. Ela é parte de nós. Marinalva ficou paralisada. O que isso significava? A reviravolta tragicamente revelada deixava tudo em um abismo de incerteza. As perspectivas mudavam e a luta por verdade parecia agora um jogo muito mais profundo e sinistro. O caos ao redor pulsava como seu próprio coração agonizante. E no calar da noite que estava por vir, a única pergunta a ecoar em sua mente era: será que havia mais do que apenas uma luta pela verdade? O cenário continuava tenso, a presença da mãe airando como um manto escuro sobre a praça. Marinalva estava prestes a questionar Henrique novamente, quando o homem misterioso que surgira na confusão começou a rir. Você realmente acreditava que poderia escapar da verdade, não é? Ele apontou para Henrique, seus olhos brilhando com uma malícia gelada. Quem é você? Marinalva indagou, seu coração acelerando a cada palavra. As bocas ao redor começaram a sussurrar e o clima estava carregado de expectativa. O homem vestia um traje preto que parecia absorver a luz ao seu redor, e seu semblante era uma máscara de satisfação. Meu nome é Rafael, e eu sou a razão pela qual Henrique nunca foi capaz de se livrar da mãe. As palavras deslizaram como veneno pelo ar, e então ele se virou para a mãe, e um sorriso traiçoeiro revelou-se. Você se lembra de mim, não? Todo esse tempo estive próximo, vigiando, esperando. Marinalva sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Esperando por quê? A pergunta escapuliu de seus lábios, mais um grito de desespero do que uma indagação. O caos ao redor parecia parar. Todos olhavam, sem saber o que viria a seguir. Porque a verdade é que a mãe não é sua inimiga, Marinalva. Ela é sua verdadeira família. As palavras de Rafael cortaram o silêncio. Uma onda de choque percorreu a multidão. As expressões mudaram de confusão para incredulidade. Não, isso não pode ser verdade, gritou Henrique, seus olhos arregalados de horror. Você está mentindo! Você quer nos dividir! A força nas palavras dele era palpável, mas a incerteza se espalhava pelas faces ao redor. A mãe se aproximou, seus olhos transbordando de um brilho misterioso, e declarou: tudo o que você conhece sobre sua história está prestes a mudar, Marinalva. Rafael sabe mais do que você imagina. Você também é parte do meu legado. As reações foram explosivas. Murmúrios se espalharam entre a multidão, como uma tempestade de incertezas. O que está acontecendo? Alguém gritou. Outros se apartaram, tentando compreender o que estava sendo revelado. Você acha que tudo isso é um jogo? Rafael continuou gesticulando com um ar teatral. A verdade é que os Tedes foram escolhidos, e a conexão que você tem com a mãe vai além de qualquer laço de sangue. É um pacto, um acordo antigo que não pode ser rompido. As crianças que desapareceram, elas estão onde precisam estar. Nós pertencemos a algo maior. Marinalva se sentiu como se estivesse caindo em um abismo, a mente girando. Lembrou-se das coisas estranhas que aconteceram ao longo dos anos. As crianças que sumiram, as promessas quebradas.
Não pode ser verdade! Gritou, lutando contra as palavras que ela mesma não queria acreditar. Mas Rafael estava imperturbável. Por que você se incomodaria em lutar contra isso? Aceite sua história, Marinalva. Você e Henrique são a chave para um novo começo. A mãe é a nossa força verdadeira. Um estalo súbito. Algo começou a acontecer com a caminhonete que ainda ardia. A fumaça subiu, formando figuras obscuras. A multidão recuou em pânico. Henrique puxou o braço da mãe, sua expressão uma mistura de desespero e determinação. Vamos, precisamos sair daqui. Mas então uma criança, aquela mesma que antes estava nas mãos da mãe, soltou um grito que cortou o ar. Eles vieram. A pequena não estava hipnotizada, mas assustada, apontando para a entrada da praça. Eram homens encapuzados, seguindo uma linha encorpada, como sombras de um pesadelo. A multiplicidade da realidade estava se desdobrando à sua frente. E um nó na garganta de Marinalva crescia, a desconfiança invadindo seu coração. Cada sentido gritava que a batalha estava prestes a começar, mas as perguntas ecoavam. Rafael estava certo? O que mais ela e Henrique não sabiam? E, acima de tudo, quem verdadeiramente era sua família? As chamas da caminhonete começaram a brilhar, ainda mais, como um sinal de alerta, espalhando faíscas de revelações que mudariam tudo. A multidão estava em pânico, os olhares se encontrando em um instante de pura incerteza. Tudo o que Marinalva tinha acreditado estava se desfazendo. A única coisa que ficou cravada em sua mente, no meio daquela tempestade, era quem realmente era seu filho. E a verdade, finalmente, estava prestes a ser desvendada de um jeito que ninguém. O chão tremeu sob os pés de Marinalva e o pânico começou a tomar conta da praça. As palavras de Rafael ainda ecoavam na cabeça dela. A mãe é sua verdadeira família. O ar estava carregado de tensão. Olhou para Henrique, seu coração batendo acelerado, e notou a agonia em seu rosto. O que isso significa? Pensou. Mas antes que pudesse perguntar, algo inesperado aconteceu. A figura da mãe se ergueu, a presença dela absorvendo toda a atenção, como um raio. A criança que estava em suas mãos começou a sacudir, como se tivesse sido despertada de um transe. "Mãe!" gritou a menina, a voz cheia de terror. E então, num movimento abrupto, ela se virou e encarou Marinalva, seus olhos cheios de desespero. "Ela não é quem você pensa que é." O olhar de Marinalva se fixou na menina. As palavras pesaram como chumbo. A multidão estava em silêncio mortal, todos esperando que algo extraordinário acontecesse. A mãe se lançou na direção da criança, mas antes que pudesse se mover, Rafael interveio. "Você não pode pegá-la! Ela está livre!" gritou, um tom de desespero transparecendo em sua voz. Uma onda de murmúrios percorreu a praça. "Do que ela está falando?" alguém perguntou, visivelmente confuso. Os rostos se tornaram máscaras de incredulidade, e Marinalva sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que realmente estava acontecendo? A mãe hesitou, a expressão dela mudando de confiança para uma inquietação que jamais tinha demonstrado. Então, como se tudo estivesse desmoronando ao redor dela, a figura de Rafael começou a vacilar. "Vocês não entendem", ele começou, mas a mãe já não o ouvia. A atenção dela
estava voltada para a menina. Você não pode falar assim. Não conte para eles. A mãe gritou, quase em desespero, e a multidão ficou ainda mais tensa. Aquilo era diferente. Não era só uma confrontação. Era uma batalha sobre verdades que ninguém ousava tocar. Ela sabe mais do que diz. Disparou a criança. Ela colocou a culpa em todos. É tudo uma mentira. O clamor da menina ecoou, fazendo a multidão se agitar. Marinalva não sabia se acreditava ou não. Cada palavra parecia uma faca, cortando as ilusões que estava tentando manter. Henrique se aproximou da menina. O que você está dizendo? O que a mãe fez? A resposta da menina foi um grito angustiante. Ela não é sua mãe verdadeira. Você não é quem pensa que é. As palavras foram como um tapa na cara para Marinalva. O chão agora parecia desmoronar sob seus pés. As revelações estavam se acumulando em um crescendo aterrador. Rafael, ainda se recuperando, encarou a mãe, seu olhar carregando o peso de um segredo obscuro. Você não pode continuar escondendo. A verdade precisa vir à tona, gritou ele, e a raiva em sua voz fez as pessoas recuarem. O silêncio era absoluto. Apenas o som de corações batendo rapidamente preenchia o ar. Marinalva sentiu-se flutuar entre o medo e a dúvida. Se a mãe não era quem dizia ser, quem era? A identidade que tanto esforçou-se para entender começou a se desvanecer. E então as crianças, ainda presas na confusão, começaram a gritar de novo. Liberte-nos da mentira! O coro ecoou, e a praça tremeu de novo com a força do desespero coletivo. As energias começaram a mudar, e uma sensação de que algo estava prestes a estourar pairava no ar. Todo esse tempo, você nunca foi meu filho, Henrique! Marinalva finalmente soltou, a última barreira quebrando. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com a raiva e a dor. O que mais você esconde de mim? O grito dela cortou o silêncio, visível como uma faísca em meio à escuridão. Henrique a encarou, a confusão estampada no rosto dele. O que você está dizendo, mãe? A incredulidade e o medo tomaram conta dele. O mundo ao redor desmoronava em um caos total. E naquele instante, todos se deram conta de que o verdadeiro jogo apenas começara a ser revelado. O passado que uniu todos naquela praça estava prestes a ser desmascarado. E cada um deles seria testado de uma forma que nunca imaginariam. A mãe, sem saber como reagir, parecia estar perdendo o controle. Os rostos ao redor se voltaram para ela, a expectativa palpável. O que mais teria escondido? Marinalva, com o coração em pedaços, novamente sentiu a urgência da verdade quente em sua garganta. E assim, o futuro se tornou uma interrogação, uma sombra que prometia confusão e revelações devastadoras. A única certeza que restava era que a vida que conheciam nunca mais seria a mesma. A pergunta que pairava agora era: quem eram realmente? E, acima de tudo, quem estava realmente no controle de suas histórias? O caos estava apenas começando. O chão tremeu sob os pés de Marinalva, e o pânico começou a tomar conta da praça. As palavras de Rafael ainda ecoavam na cabeça dela. A mãe é sua verdadeira família. O ar estava carregado de tensão. Olhou para Henrique, seu coração batendo acelerado, e notou a agonia em seu rosto. O que isso significa? Pensou. Mas antes que pudesse perguntar, algo aconteceu. A atmosfera estava pesada, como se o próprio tempo tivesse parado.
A mãe fixou o olhar na menina que havia gritado, seus olhos cheios de raiva e desespero. De repente, como se tivesse sido atingida por um raio, a criança caiu no chão, contorcendo-se. Ela sabe! A mãe está mentindo! Gritou a pequena, e seu corpo começou a brilhar, como se uma luz invisível estivesse emanando de dentro dela. Marinalva sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? As pessoas começaram a se agitar. Os murmúrios se transformaram em gritos de desconforto. A mãe, claramente abalada, tentou se aproximar, mas algo a impediu. A luz da criança se intensificou e, em um instante, o ar se encheu de uma energia palpável. Marinalva estendeu a mão, um impulso de proteção. Pare! O que você fez com ela? Gritou, mas ninguém respondia. Os olhos da menina estavam fixos na mãe. Você não tem poder sobre mim! Ela se levantou abruptamente, agora radiante como nunca. As sombras que antes a cercavam foram banidas pela luz que a envolvia. Não, não faça isso! A mãe parecia desesperada. Sua expressão, uma mistura de fúria e medo. Mas algo extraordinário estava acontecendo. A luz se expandia, tomando conta de toda a praça, como se uma nova força estivesse se libertando. Marinalva sentiu seu corpo vibrar. Um sentimento de esperança invadindo seu coração, misturado com um medo terrível. E então a mãe gritou: Você não sabe o que está fazendo! Não faça isso! O grito dela ecoou, dispersando a poeira que pairava no ar. A luz crescia e as sombras fugiam, deixando um vazio sombrio. Marinalva olhou para Henrique, e a confusão em seu rosto a deixava ainda mais inquieta. Henrique, o que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, a figura de Rafael se aproximou, um sorriso vitorioso brotando em seu rosto. Ele levantou os braços, como se estivesse convocando algo. É isso, você nunca entendeu. A verdade é que a mãe não é apenas uma metáfora. Ela é um ser real. E se a criança está despertando, é porque todas as mentiras estão prestes a ser reveladas. As palavras de Rafael cortaram o ar como a lâmina de uma faca. Marinalva sentiu um calafrio atravessá-la. Era como se a realidade estivesse se desfazendo à sua volta. A mãe começou a encolher, sua figura diminuindo sob a força da luz, e em um movimento rápido ela desabou no chão, derrotada. Não pode ser! Sussurrou Marinalva, observando com incredulidade. A praça agora estava em um elex que pulsava, a luz da menina explodindo em um brilho intenso que tornava tudo ao redor quase irreconhecível. Mas, de repente, um som estrondoso ecoou. A praça tremeu novamente, e do nada uma fissura se abriu no chão. As pessoas ao redor começaram a gritar, algumas tentando correr, outras paralisadas de medo. Marinalva captou uma sensação de movimento repentino e viu uma sombra escura emergindo da fenda. Era um homem alto, envolto em um manto escuro, como se tivesse saído das profundezas da terra. Você finalmente liberou a verdade. A voz dele era profunda, cobrindo a praça como um manto de terror. Os olhos dele cintilavam com um brilho cruel. Quem é você? Gritou Henrique. A mãe era apenas uma peça em um tabuleiro muito maior. Vocês estão jogando um jogo de ninguém. E agora a verdade começará a se espalhar como cinzas ao vento.
As palavras do homem reverberaram e, num movimento rápido, ele apontou para a menina. A luz dela começou a diminuir e Marinalva percebeu que, se algo não fosse feito imediatamente, tudo o que desenrolou estava prestes a se transformar em um pesadelo mais profundo e mais escuro do que qualquer um poderia imaginar. A única certeza que restava era que o mundo que conheciam nunca mais seria o mesmo. Agora, com essa nova ameaça, quem poderia ser realmente confiável? O que mais estava prestes a ser revelado? As perguntas eram muitas, e a resposta poderia destruir tudo o que eles conheciam. A praça estava em chamas, e não era só por causa da caminhonete. As emoções ferviam, e cada pessoa ali sentia a pressão do momento. Marinalva, seu coração disparado, fixou o olhar na criança iluminada. A luz dela queimava como um farol em meio à escuridão. A mãe, com o semblante distorcido, sentia que seu poder estava se esvaindo. As sombras que a protegiam estavam se dissipando e o medo se transformava em raiva. Rafael, por sua vez, parecia aproveitar cada segundo. Temos que apoiar a criança. Ela é a chave. A agilidade do momento a impulsionava e ela se lançava para frente, buscando força. Henrique, ao lado dela, parecia hesitante, os olhos cheios de dor. Mãe, eu não quero perder você. Vamos! Gritou Marinalva, puxando-o. A multidão, eu não sou apenas uma criança. Eu sou a voz que clama por liberdade. O eco reverberou pela praça e, em um instante, a mãe começou a encolher como uma sombra tocada pela luz do sol. E então, do meio da tormenta, uma pergunta crucial pairou no ar. Quem realmente somos nós? A multidão se uniu em murmúrios, cada um lutando para entender, para se encontrar no meio daquele turbilhão. As vozes de apoio começaram a emergir. Estamos juntos. A verdade nos libertará. Marinalva olhou para Henrique e, naquele momento, algo entre eles se solidificou. Era uma conexão que ultrapassava os laços de sangue. Nós somos mais do que o que a mãe fez com nós. Nós somos os que lutam por justiça. As palavras dela ecoaram firme, cortando o ar. Com um último grito poderoso, a menina lançou a luz pela praça, dispersando todas as sombras que ainda restavam. A explosão de energia foi ensurdecedora. A mãe desabou, seu manto escuro se desfazendo em fumaça. Rafael, percebendo que perdera o controle, recuou. Sua figura agora insignificante, comparada à força que havia se levantado. E assim, naquele instante, a batalha dentro de cada um se transformou em vitória. Aplaudidos por aqueles que antes se sentiam impotentes, Marinalva e Henrique se entreolharam. Um sorriso de esperança, iluminando o terror que sentiam. O que fazemos agora? Perguntou Henrique, e Marinalva, reforçada por esse novo espírito de união, respondeu: Vamos reconstruir. A verdade agora é nossa aliada, e juntos não haverá mais segredos. Mas, no meio do fervor e da realização, uma voz ecoou uma última vez, um sussurro nas sombras. Você pode ter vencido a batalha, mas a guerra acabou de começar. E no fundo, uma sensação de inquietude pairou sobre eles.
indicando que as verdades, embora reveladas, ainda guardavam mistérios. E conforme as pessoas se dispersavam, um sentimento permeava o ar. Marinalva sabia que a luta estava apenas começando. E cada passo na nova direção era um passo em direção ao desconhecido. Não deixe essa história terminar aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Vamos juntos criar